cara, o Dalton Trevisan, ele costuma fazer isso. Ele tem um conto no Vampiro de Curitiba. Não me lembro bem o nome do conto, mas ele começa assim, o conto ele é polifônico, né? Ele faz um conto polifônico, mas só que assim, seguindo essa linha do Cortázar, tem pouco tempo. E aí ele parte de uma situação. Você tem um crime, né? Uma mulher sofreu um crime. E aí você escuta o ponto de vista do policial. Logo em seguida, no outro parágrafo, ele já dá o ponto de vista, sei lá, do ex-namorado. Aí logo depois ele já dá o ponto de vista de alguém que passou por ela no momento ali, minutos, horas antes dela morrer, sabe? E ele vai trabalhando diversos pontos de vista por cada parágrafo. E no final você tem o todo. Né? Você montando as falas, você tem o todo. Às vezes eu acho que esses caras, eles têm um quê de psicopatia que eu nunca vou ter. Não se faz literatura com boas intenções. Lembre-se do Cortázar. Cara, Eu pensando assim, diria que não é acho que eu grau de quero um hospício psicopatia. especial para escritores. Eu diria que é uma questão de deslocamento, né? No roteiro, as pessoas costumam falar muito no e se, né? Muita gente fala, o e se não serve para nada, né? Na vida, né? Mas talvez na criação o e se ajuda muito. Tipo, e se o meu personagem fosse uma pessoa correta demais? E se o meu personagem se achasse correto demais? E se o meu personagem for um fanático religioso e ele entende que o que ele está fazendo é correto? E ele comete as coisas mais atrozes? E se o meu personagem te convence através, né, das palavras dele, quando ele está escrevendo, e ele te engana? A primeira pessoa dá para você brincar com essas coisas. E se um personagem, às vezes, ele tem total consciência da história, e aí ele tá te contando ali, ele tá te explicando, ele tá te envolvendo, você já foi engolido, e ele no final ele pega e fala assim, não, mas isso daqui era só uma mentira que me contaram, né? É uma besteira, na real. Eu não acredito no que fulano me contou. Percebe? Caraca, Você tem milhares de formas de quebrar aquele momento em que você quer expectativas. rasgar o livro, mas quer continuar lendo. Exatamente. Né? Então, a gente vai ver algumas coisas aqui hoje, que hoje eu não trouxe alguém da área da literatura, né? Eu trouxe para vocês alguém do roteiro, né, de cinema. Né? Eu tenho, né, formação em roteiro e eu acho interessante porque para o roteiro cinematográfico, essa questão do diálogo, essa questão do personagem, ela é muito detalhada, tá? Então, né, deixa eu dar um play aqui. Ok. Então, quando a gente pensa em roteiro, é natural a gente pensar em personagem, né? Mas isso não significa que a gente vai entrar em detalhes técnicos de roteiro, não é isso, tá? É muito mais vocês usarem essa sabedoria do roteiro também para a literatura, porque isso é muito possível. Bem, vou ter que pedir para alguém liberar aqui para eu compartilhar, porque está desabilitado. É ou o Henrique ou o Júnior. É o Henrique aí, eu acho que ele vai. Tá aí, Henrique? Feito, já habilitei aqui. Opa, obrigado. Então hoje a gente vai, né, fazer essa incursão, né, ao mundo aí do cinema e dos personagens, por assim dizer. Né? Então, gostaria que vocês lessem esse trecho aqui do Henrik Ibsen,
Se quiser, qualquer um lê vocês podem ler um parágrafo, né? Cada um lê um parágrafo. Posso começar? Pode? Quando eu abordo a primeira versão do meu material, é como se eu estivesse conhecendo o meu personagem em uma viagem de trem. Nós nos conhecemos, conversamos sobre uma coisa ou outra. Quem é o próximo? Eu posso ir. Pode ir. No próximo tratamento, eu vejo tudo com mais clareza e eu conheço as pessoas como se nós tivéssemos passado um mês junto, em um spa. Eu sei que suas principais características e peculiaridades, mas pode ser que ainda me engane sobre pontos essenciais. Terceira parte. Eu posso ir? Pode, claro. Por fim, no último tratamento, eu alcancei o limite do conhecimento. Eu conheço os meus personagens de perto e de longa data. Somos amigos íntimos e eles não mais me decepcionarão. A maneira como os vejo agora será como sempre verei. E aí, gente? O que chamou a atenção para vocês nesse trecho já introdutório? Que o cara, mesmo sendo o escritor, o criador do personagem, ele só realmente conhece o personagem quando ele acaba a história. Sim. Ter aquela logline para vocês é o ponto de partida. Vocês já sabem quais personagens. Eu dei uma lida em todas, né, antes da gente começar a aula, e eu já saquei, assim, que cada um... quais os personagens de cada um, né? Peraí, deixa eu só voltar aqui, gente. Quais são os personagens de cada um. Porém, o que é cada personagem? Percebem? O Ibsen, ele é um cara do teatro sueco e tido como um dos gigantes nesse aspecto dos personagens, tá? Então ele adorava aprofundar os personagens o máximo que ele pudesse, né? Então os personagens dele têm características, né? Tem falhas, tem virtudes. Os personagens do Ibsen têm psique. Ou seja, eles têm toda uma profundidade que, de fato, os dá maior humanidade. Então, nessa ilustração aqui, ele fala que é como viver com o personagem, né? Todos estão ali na cabeça dele. E ele vai ficar pensando, né? Como é a personalidade, o que ele gosta, o que ele não gosta, qual a falha de caráter que ele tem, né? Todas as pessoas têm falha de caráter. Se os deuses gregos tinham, por que nós não vamos ter? Não é verdade? E aí, para o Ibsen, né, é como se ele conhecesse tão bem os próprios personagens que esses personagens não os enganam mais, né? Ele brinca aqui no final, né? Fala, agora que a gente já é íntimo, eles não vão me decepcionar mais. Por quê? Ele fica ali, ó, né? Estudando quem são esses personagens, né? Estudando, entendendo o que é cada um, né? Se esse personagem ele pode ser talvez ali um pai de família aos olhos dos outros, mas ele adora sair e atropelar pessoas à noite. Percebem? Né? E olha que naquele conto do Rubem Fonseca nem tá tão profundo assim, né? Mas você tem ali na lógica mais, né, cortasariana, né? Tipo, tá rápido, é direto. Né? Você tem aqui o pai, no outro parágrafo você tem a família, no terceiro você já tem ele querendo sair de carro, no quarto ele saindo e atropelando, no quinto ele voltando. Né? Então,
entender a história que você quer contar é o passo inicial. Nas loglines ali eu já percebi já. Alguma coisa que vocês querem contar. Alguns comentaram sobre figuras, algumas pessoas ali. Achei interessante. Porque a aula de hoje é para vocês desenvolverem isso. Quem são esses personagens? O que eles são? Tá? Então, como vocês viram aqui, ó, esse trecho do Ibsen, ele vai casar exatamente com essa fala do Sid Field aqui. Tá? O Sid Field, ele foi palestrante, professor de roteiro, e por mais de 20 anos ele ficou em Hollywood selecionando o que deveria ser filmado ou não. Tá? Então, muitos dos clássicos do cinema que vocês estão vendo, que vocês veem hoje, né, sucessos de bilheteria, né, passaram pela mão desse cara. E ele, só de bater o olho, ele falou, isso aqui vai ser sucesso. E 90% dos casos, esse cara acertou. Né? Então, por exemplo, o roteiro do ET passou pela mão dele, Poderoso Chefão, né? Só para citar alguns mais conhecidos, tá? E aí, ó, olha só, o que ele nos dá aqui, e a frase final ele põe em caixa alta no livro, tá? Não foi eu que coloquei aqui para evidenciar para vocês, não. Mas olha como é que casa com esse trecho do Ibsen, ó. Olha aqui, como se cria um personagem? O que é personagem? Como você determina se o seu personagem vai dirigir um carro ou andar de bicicleta? Como estabelecer um relacionamento entre o personagem, a ação e a história em que está narrando? Percebe? Ó? Tem 3 coisas que ele põe aqui. Ó. Você tem o personagem, a ação, lembra lá quando eu falei lá no começo do Aristóteles, sem ação não tem história, e a história em que está narrando. Né? A história tem personagens que eles estão agindo um contra o outro entre si e isso vai resultar em uma coisa. Nada é gratuito, percebem? Se eu colocar um monte de personagens sem finalidade nenhuma e não der em nada, essa história não serve de nada. Vocês podem jogar fora. Tá? Então, aí aqui, ó, o personagem, né, para o Sid Field, é o fundamento essencial de seu roteiro, mas também pode ser do seu conto, do seu romance, da sua novela, do que vocês quiserem escrever. É o coração, alma e sistema nervoso de sua história. Antes de colocar uma palavra no papel, você tem que conhecer o seu personagem. E, ó, conheça o seu personagem. Assim como o Ibsen, você viu? O Ibsen fica viajando, pensando ali. Meu personagem é assim, é assado, gosta disso, não gosta disso. E aí ele vai aprofundando, né? Vamos passar para a próxima aqui, gente. E aí, ó, né, eu coloquei aqui para quem gosta de romance e tal. Em romances, costumamos pensar a existência de múltiplos personagens. Por vezes, selecionamos quem é o personagem principal e quais são os personagens secundários. Né? E aí eu coloquei aqui, exceto em romances polifônicos, né? Como é o caso da Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, porque aí tem vários personagens que eles têm o mesmo grau de protagonismo, né? Que aí você tem vários personagens que têm o mesmo peso, né? Mas o caminho, digamos, mais comum, e eu recomendo para vocês que estão começando, né, seja mais interessante para vocês, é tentar eleger um principal. Né? Nas loglines de vocês eu percebo, assim, vocês já colocam meio que um principal e uma força antagonista. Né? Eu acho que estão perfeitos, assim. E aí,
Qual que é a diferença nisso? Você tem uma história para contar. O personagem principal, deixa eu só fazer uma correção aqui, gente. O personagem principal é quem vai carregar essa história, tá? Então, todo filme que vocês assistem, toda série, né? Há um personagem principal, tá? Deixa eu só voltar aqui rapidinho, gente. Deixa eu voltar aqui. Então, todo personagem, né, o principal, ele carrega a história. Então, ele é a história, né, ou a história dele. Os personagens secundários, né, servem como complemento da história. E caso você queira aprofundá-los com subtramas, elas poderão ou não estar relacionadas ao personagem principal, né? Às vezes você quer criar uma história que tenha vários personagens, isso mais para romance, tá? Vários personagens. Aí, nesse momento, você tem que pensar qual é a trama desses outros personagens secundários. Onde eles vão chegar com isso? Isso tem alguma relação com a história total? Né? Ou vai complementar algo ou não? Sabe? Você tem que estar atento também a isso, às estruturas. Né? Num romance, eu diria que isso dá um trabalho razoável. Divertido, mas é penoso. É um pouco trabalhoso. Tá? Então, num primeiro momento, entenda quem é o personagem principal. Dentro das loglines de vocês conseguem identificar quem é o personagem principal? Ou não? Sim, Sim, consegue? É a sim, história de quem você quer contar, correto? sim. Perfeito. Mais alguém? Vocês conseguiram identificar ou não? Sim. Tá bom. Então pense assim, a história do personagem principal geralmente é a história que você quer contar. É ela que você quer mostrar detalhes. Igual lá do passeio noturno. A história é desse pai de família acima de qualquer suspeita. Né? O título do conto já dá o recado, o passeio noturno. Tá? E aí o Sid Field, ele diz, né, que primeiro devemos escolher o personagem principal, depois separar os componentes da vida dele em categorias. Ele coloca interior e exterior. Ó, que ele faz esse quadrinho que vocês estão vendo aqui. Ó. Deixa eu ver o que vocês escreveram no chat. Ah, tranquilo. Estão vendo aqui, ó? Quadro do personagem para o Sid Field. Então você tem aqui o personagem, ó. Aí você tem aqui, ó, o interior e o exterior. Tá? No interior, ó, seria talvez do nascimento até o momento ali que a história vai correr. Tá? E aí, ó, aqui você forma o personagem. É a biografia dele, a vida dele, o que ele gosta, né, o que ele é. Esse personagem, ao entrar numa história, ele vai mostrar o seu exterior. Então, do começo até o fim do romance ou do conto, você vai ter que revelar ele. E ele vai se revelar através do quê? Da ação. Aí você tem duas etapas aqui, estão vendo? Ó?
Qual a necessidade desse personagem? E quais as ações dele? Então é necessário você entender a necessidade do seu personagem. Até aqui tudo bem, gente? Tipo, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá? Fiquem à vontade. Bem, deixa eu passar aqui adiante, então. Então, ó, o que é o interior do seu personagem? É o que ele é. Por exemplo, qual é o gênero dele? Masculino, feminino, gay, lésbica, trans, não binário? Né? Qual é a etnia desse personagem? Qual a idade dele no momento em que a história começa? Onde ele vive? Onde ele nasceu? Ele é filho único? Ou ele tem irmãos? Que tipo de infância e passado ele teve? Ele é feliz? Ele é triste? Qual o relacionamento dele com a família ou com as pessoas em geral? Percebem aqui, ó? São todas as questões que podem ser levantadas que vão mostrar um pouco do interior desse personagem, o que ele pensa, o que ele é, da personalidade dele. Quando você começa a saber desses detalhes, ele começa a ficar mais complexo, ele começa a ficar mais profundo. E aí você começa até, né, no nível do Ibsen, de conhecer tão bem o personagem ao ponto de conseguir prever que tipo de atitude ele pode ter. Tá? E prevendo algum tipo de atitude, você consegue direcionar ele melhor na história. Você consegue colocar obstáculos contra ele até. Você consegue testar ele até o limite, se você quiser. Se você quiser que seu personagem sofra muito, você pode. Afinal, a história é conflito. Então, esse personagem que vocês vão criar na base, na profundidade, vocês vão criar conflitos para ele. E a partir desses conflitos, ele vai se revelar mais. E aí você vai conseguir definir o rumo dele. Tá? Então aqui estão as características interiores. Agora vamos nas exteriores. Ô, Lu, só dá um Pode salve, falar. não sei se você tá vendo aí, a Larissa tá com a mão levantada ali, aí eu não sei se aparece aí para você. Também não sei se ela levantou sem querer. Não apareceu para mim, não. É que eu acho que como tá aqui com a exibição, né? Aí não aparece Peraí. todos aí, mas para mim a Larissa tá com a mão levantada. Tá Pode aí, falar, Larissa. Larissa. Pode falar, fica à vontade. Gostaria de perguntar uma coisa. À vontade. Na parte de gênero, eu fiz um texto recentemente e, tipo, eu não quis falar qual era o gênero do meu personagem. Tipo, eu não falava ele ou ela ou um nome que, tipo, revelasse o gênero dele. É possível, tipo, não fazer um esquema que tenha que fazer com que ele seja masculino ou feminino, ou gay, ou lésbico, ou trans? Tipo, é Sim, possível e pode? pode. Tudo depende do tipo de história que você quer contar. Isso, a ideia de não mostrar o gênero é relevante para sua história? Eu acho que é. Tipo, não sei, falar a real. Não, pensa nisso aí, tá? Não precisa me dar a resposta agora. Se for relevante, se for importante para o tipo de história que você quer contar, eu te dou todo apoio. Faça. Entendi. Porque também é interessante. Na verdade, o Sid Field não coloca essa questão assim mais detalhada, né? Eu que resolvi colocar, até porque ele escreve nos anos 70. E as questões dos anos 70 são outras. Mas como nós vivemos em outra realidade, eu acho que é interessante tocar nesses pontos. Porque o mundo não é só o homem branco, né?
o homem hétero branco, né? O mundo não é só isso, né? Existem outros espaços, né? Mas quanto a você não querer colocar gênero, se isso for necessário para sua história, você sentir que isso é importante, por mim, eu acho fantástico. Entendi. Obrigada. De nada. Bem, gente, qualquer coisa, se for o caso aí, como eu não estou vendo se alguém está levantando a mão, fiquem à vontade de falar, professor, 1 minuto, que aí eu paro aqui e tiramos as dúvidas, tá? Bem, deixa eu continuar aqui. Então, aquelas seriam as características do interior desse personagem, né? Então, tendo isso mais ou menos esclarecido, o Sid Field, ele fala do exterior do personagem. E aí, ó, os aspectos exteriores do personagem, né, se manifestarão, né, do começo ao final da história, né? Então, ou seja, todos os detalhes desse personagem, eles vão se manifestar do início ao fim, né? Então, vocês vão estar ali o tempo todo, né, em todo o diálogo, toda a situação, né, ele vai revelar detalhes desse personagem, tá? Então, assim, não pensem que nada disso é inútil. Tudo que nós temos nesse aspecto serve para a gente situar o personagem, tá? Serve para a gente mostrar para ele, né, o que ele é, como ele é, né, quais são as características dele, né, o que é importante, o que não é. Vocês têm que deixar isso tudo muito bem delineado antes de começar a história, tá? Então, quando a história começar, o início, meio e fim, ali aquilo já está definido. E aí, você, tipo, a pessoa que vai ler, ela vai conseguir entender o porquê de determinadas coisas. Uma dica também que eu acho que vocês têm que pensar aqui é não se preocupar em ficar explicando muito, tá? Não se preocupar em ficar explicando o porquê que ocorreu tal conflito, qual é o problema, o que acontece. Isso daí é uma construção natural. Se vocês ficarem explicando demais, vocês podem matar a obra, tá? Então, voltando novamente ao exemplo do Rubem Fonseca, vocês viram, tipo, ele não explica por que o cara é daquele jeito. As coisas simplesmente acontecem. Né? E é interessante ter esse toque, percebe? O Cortázar, a mesma coisa, né? Ele não explica por que a casa é daquele jeito. Ele não nos dá quem está tomando essa casa, ou por que está tomando essa casa, ou se os irmãos eles estão com a sanidade mental normal ou não. Em nenhum momento ele fica explicando isso. Tá? Por quê? Porque não é importante. Vocês podem até trabalhar isso à parte, tá? No sentido assim, vamos supor que vocês fossem escrever alguma coisa parecida ali com a casa tomada. Vocês olharem assim e falarem, tal, eu quero que eles sejam loucos, mas eu não quero dizer isso com todas as palavras. Vocês vão ter que deixar um sinal. Né? Vocês não vão explicar, olha, isso aconteceu porque a gente está enlouquecendo. Isso não se faz, tá? Então, você vai mostrar, talvez, por uma ação, por uma situação, né? E sem ficar se preocupando em explicar demais. Explicar demais meio que estraga o texto, estraga o clímax do texto, tá? Mas voltando aqui ao exterior do personagem, né? O que você deve entender a partir de agora é quais são as necessidades do seu personagem. O que ele quer? O que ele busca? O que ele perdeu? Né? O que ele quer reconstruir? O que ele pensa? Né? Todo mundo, numa história, quer alguma coisa.
tá? Até as histórias mais minimalistas, essas pessoas querem algo. Tá? Às vezes histórias que quase não tem personagem, né? Histórias em que o cara tá se degladiando com as próprias memórias. Ele quer algo. Tá? Então vocês têm que pensar assim, quais as necessidades, o que o meu personagem busca. Né? E se vocês forem muito controladores, né, vocês podem pensar assim, o que eu quero que eles busquem? Continuando aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Deixa eu ver o que... Larissa, na literatura dá para fazer tudo se tiver uma razão. E na hora de escrever, se você quiser, por X motivos, você pode sim ocultar essa informação dos leitores. Na hora de fazer sua ficha de personagem, acredito que é sim importante colocar tudo que caracteriza o seu personagem, seja ele homem, mulher, a gênero, né? Se ele não ligar isso ou somente não saber a resposta. Lembre, nem tudo que você escreve na ficha você precisa necessariamente mostrar ou falar na sua história. Exatamente isso, Yasmin. Tudo que está na ficha é para que você tenha controle na hora de conduzir essa história. Tá? Exatamente. Muito obrigado pela contribuição. Então, ó, voltando aqui. O Sid Field, ele fala que é interessante, né, e que a ação dos personagens ele divide em 3 formas. Então, eles experimentam o conflito para buscar sua necessidade dramática. Né? Então, ou seja, se ele tem uma necessidade, ele vai ter conflito, então ele precisa buscar alguma coisa. Aí o exemplo. Ô, Fulano Lu, precisa de dinheiro. Oi. sem querer te atrapalhar de novo, eu não sei, saiu aqui a apresentação. Saiu? Opa, peraí. Já coloco. Na verdade, é eu que me atrapalhei aqui. Perdão, gente. Valeu. Pronto, agora... Voltando. Eu estava nessa parte aqui, gente. Ó. Então, eles experimentam o conflito para buscar sua necessidade dramática. Exemplo, ele precisa de dinheiro. O que ele deve fazer para conseguir? Assaltar alguém? Mudar de emprego? Etc. Percebe? Eu tenho aqui uma necessidade dramática X de um personagem. E aí eu tenho os obstáculos. Né? Então, os conflitos, vocês vão ter que pensar dessa forma. E aí no 2, eles interagem com outros personagens. Por exemplo, eles têm amigos. Quem seria o seu inimigo, que pode ser uma força antagonista? Acho que foi uma das primeiras loglines que eu vi, né? Falam sobre impérios, né? Quem sobreviverá? Então, ou seja, tem uma força antagonista, né? Tem uma coisa do bem contra o mal ali naquela situação. Então, já pensem sempre nisso. Quem vai mover a história e quem será o obstáculo para que essa história ela se mova e se complete. Tá? E no 3, eles interagem consigo mesmos. Né? Então, ele pode ter algum medo para agir, alguma insegurança, outros obstáculos se materializam, né, na vida do personagem. Então, ou seja, além dele ter que lidar com o todo, com o que está externo a ele, ele tem que lidar com o interno. Personagens bons, gente, eles costumam ter camadas muito boas, muito profundas, internamente e externamente. São aqueles que o Aristóteles ele veria e falaria, nossa, isso aqui me gera uma catarse, né? Porque ele olharia ali e falaria, nossa, olha que profundo. É aquele tipo de personagem que vocês falam assim, eu me identifico, eu quero viver naquela história. Eu ouvi isso daqui, acho que foi na primeira aula de alguém, não lembro quem. É esse tipo de personagem, ó, que ele é completo em todas essas esferas. É aquele personagem que você torce.
Tem aquele personagem que você sente ódio também quando você vê, que te incomoda. Você torce para que ele morra logo, você torce para que ele se ferre. Esse também é um personagem muito profundo. Então, quanto mais vocês trabalharem a profundidade desses personagens, e aqui, né, principalmente para quem quer escrever romance, isso daqui é básico, tá? Deixa eu ver aqui, alguém escreveu no chat? Esse que te incomoda é o mais fácil de trabalhar? Por quê, Laiane? Eu fiquei curioso agora. Por que que os que incomodam são mais fáceis de trabalhar? Os personagens que te incomodam são mais fáceis de trabalhar porque você consegue perceber um lado mais profundo deles? Entendi. Perfeito. E para você, Marcos, os personagens que te incomodam são fáceis? Vocês estão me ouvindo, gente? Estão tão quietinhos hoje? Estamos ouvindo sim. Ah, tá. Peraí. Então, quando a gente fala, né, dessa questão dos personagens, o Sid Field ele também coloca uma outra coisa aqui. Ele fala que esse personagem ele tem que ser multidimensional. Então, você pode trabalhar as dimensões dele aqui, ó. Profissional, pessoal, privado. Né? Então, por exemplo, profissional, o que ele faz para viver, né? Em quem ele trabalha, no lugar onde ele trabalha, qual relacionamento, né, ele tem com seus colegas de trabalho, o que ele, né, o que ele vive ali naquele cotidiano. E aí no pessoal, seu personagem é solteiro, casado, viúvo, ele é sociável ou ele é alguém isolado? Seu personagem, né, caso seja casado, tem um casamento sólido ou ele tem problemas na relação? Ele trai quem ele vive? O casal Professor, tem amigos ou ambos são isolados? Pode falar. eu tenho uma dúvida. Pode falar. Essas coisas sobre a construção do personagem, elas têm que ser definidas antes da gente escrever o conto ou pode ser enquanto a gente escreve? Então, vou te... Particularmente, tá? Isso é meu ponto de vista. Tá? Vocês podem não seguir se vocês quiserem. Eu acho bacana, né? Se você vai escrever um conto, você ter uma noção antes. Não precisa ser extremamente profundo como aqui. Tá? Como eu falei lá desde o começo, assim, isso daqui é muito se você vai escrever uma narrativa longa, porque esse personagem, ele vai seguir a história, mas ele vai ter outras situações em outros momentos, né? O romance, ele é como um filme de cinema, né? Quando vocês assistem um filme, você não vê o personagem o tempo todo seguindo uma história, tem momentos ali que dá uma respirada, né? Tem momentos ali que ele vai, né, ter o dia a dia dele, ou então ele vai conversar com outra pessoa que não é a força antagonista dele, né? Que não é o vilão diretamente, por assim dizer, né? Então, aí você tem que aprofundar bem. No conto, eu diria que é bacana você saber e ter uma noção, tá? Então, se eu fosse fazendo uma escala, vai no conto, você tem que saber até o 5, vai até o número 5 de coisas ali, enquanto no romance você tem que chegar no 10. Tá?
Claro que o que eu coloco aqui como método, quanto mais profundo você souber, melhor é. Mas se você souber o necessário para contar a sua história, é perfeito. Né? Mais para frente aqui eu vou passar um podcast para vocês e é um podcast de construção de personagens também, né? E a autora, ela entrevista o Evandro Afonso Ferreira. E ele tem um método totalmente diferente disso aqui. Ela pergunta, como você constrói esses personagens? Ele fala, as coisas vêm na minha cabeça, assim, um detalhe, outro, e aí eu vou montando. E tem esse tipo de escritor também, que ele vai, de acordo com a circunstância, de acordo com o momento, ele vai acrescentando as coisas no personagem. Dá para fazer? Dá. Porém, aí você tem um risco. E qual é o risco? A atitude do seu personagem dentro da história torná-lo incoerente. Então, quando a gente faz a lição de casa antes, que seria fazer uma ficha para pensar, entender esse personagem, dar traços da personalidade deles, eu considero que é um caminho mais seguro. Vocês me entendem? É um caminho mais tranquilo. Você vai saber por qual terreno você está pisando. Né? Escrever, né? Não lembro qual escritor que falava isso, mas escrever é brincar um pouco de ser Deus. Porque você controla existências. Você delimita o passo de cada um. E você faz acontecer as coisas do jeito que você bem quiser. Né? Então, só que para você chegar nesse ponto, você tem que ter um conhecimento de tudo. Tá? Não sei se eu respondi bem sua pergunta, mas eu joguei um pouco as minhas reflexões, assim. Respondeu bem. Então tranquilo, menos mal. Fico mais tranquilo. Bem, deixa eu voltar aqui. Então, e aí o pessoal, né? Seu personagem é solteiro, casado, viúvo, sociável ou isolado, né? Aqui eu já li, né? Que fala da questão da traição e tal. Então, aqui tem um detalhe interessante, vocês perceberam? Porque fala assim, eles estão casados. Vamos supor que seja um personagem, um casal hétero tradicional. Mas eu já coloco uma problemática aqui. Tipo, a relação deles é boa ou não? Né? E mais, ele é 100% fiel, ou seja, já se põe uma falha de caráter aí. Tá? Não sejam muito puristas na hora de criar personagens. Por quê? Porque pessoas têm falhas de caráter, os personagens também têm que ter. Tá? Quanto mais a gente trabalhar essas falhas, mais interessante fica. Mais próximo da realidade fica. E aí, paralelo a isso, aqui tem o privado. O que faz seu personagem quando ninguém o vê? O que vocês fazem quando ninguém vê vocês? Percebem a profundidade dessa situação? Tipo, esse personagem, ele assiste TV, ele lê livros, ele tem algum animal de estimação, ele pratica esportes, ou ele trai a esposa? Ou ele usa algum tipo de droga? Ou, como o personagem do Rubem Fonseca, vai dar um passeio de carro à noite? Percebe? Isso são camadas, são detalhes. E aí, quando vocês conseguirem montar todas essas informações, você tem que definir a necessidade do seu personagem. Né? Porque, como eu falei lá no começo, ele vai buscar um fim na história dele. E ele vai ter um trajeto dentro dessa história. Se você tiver essa necessidade clara, você pode criar obstáculos para ele. E quanto mais obstáculos você criar, né,
mais rica vai ser a sua história, né? Então, o obstáculo que você cria é o motor para os conflitos do enredo, né, da história em si. Então, ou seja, esse cara ele faz X coisa, mas aí ele, sei lá, ele sofreu. Acho que teve uma das loglines, uma pessoa que sofreu um acidente de ônibus, né? Então, ou seja, essa pessoa ela tinha uma vida comum, mas aí ela sofreu um acidente de ônibus. E aí o percurso da história dela, ela vai ter que seguir, né, reconstruir sua vida depois desse acidente. Não lembro quem escreveu aí, mas eu achei muito interessante. É uma coisa bem cotidiana. E acontece. Achei maravilhoso. De verdade. Percebe? Você já criou o personagem ali, eu já entendo alguns detalhes dela e eu sei quais as barreiras que ela vai ter dali por diante. Você vai ter que desenvolver, porque agora eu quero saber o fim dessa história. Tá? Então, definam a necessidade dramática. Pensem agora, qual é a necessidade do meu personagem? O que ele quer? O que ele está buscando ali? Né? Ele está buscando uma redenção? Ele está buscando corrigir as coisas erradas que ele fez no passado? Ele está buscando lidar e reconstruir sua vida? Né? Ele está buscando lutar contra o mal que seja? Ele está buscando desvendar o passado? Percebem? Tem muitas coisas que dá para vocês explorarem só no campo do personagem. Tá? Até aqui alguma pergunta? Tudo tranquilo, gente? Então deixa eu continuar aqui. E aí, ó, personagem, ó. Sid Field, ele gosta muito de fazer esses quadrinhos, né? Que é bem bacana para ilustrar e vocês podem usar como base, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o interior, ó. Para o Sid Field, forma o personagem. E aí, ó, a biografia desse personagem. O que ele vivia, o que aconteceu com ele ali até aquele momento da história que você quer contar. Tipo, vamos imaginar aqui, ó. O fulano X aqui, ele no passado ele era um bandido tal, e ele sobreviveu a um assalto, porque nesse assalto o comparsa dele, né, enganou ele e ele acabou sendo preso. E aí daqui para frente ele tem uma necessidade, porque ele quer vingança. Então ele vai atrás e vai eliminar um a um, até chegar nessa pessoa que enganou ele lá no passado. Então, ó, aqui você tem que entender bem o que ele é. No exterior, que é o que vai definir esse personagem, você tem dois campos. Ó. Define a necessidade, a ação dele vai dizer por ele. E aí, ó, temos os três campos aqui. Ó. Profissional, que é o trabalho, pessoal, marital, social, ou seja, ele é casado, ele é solteiro, ele pode ser um cara solitário, ele pode ser um cara que tenha relações furtivas, ou, se vocês quiserem, vocês podem eliminar isso aqui também. Às vezes ele é só um cara que veio trabalhar em um lugar, né? E aí, ó, no privado, ele é sozinho, o que ele busca? Como é essa solidão dele? É interessante vocês pegarem esse esqueminha para vocês saberem comandar, né? Na psique do personagem de vocês. E aí, por fim, aqui o diálogo, né? Muita gente gosta de trabalhar o diálogo primeiro, a fala do personagem. Vai falar, não, 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 não. O diálogo é a última coisa. Então, ó, diálogo é a função do personagem. Se você o conhece bem, os seus diálogos fluirão naturalmente. Então, quanto mais eu entender do meu personagem, eu vou saber o que ele quer falar. Tá? No caso lá do conto do Rubem Fonseca, a gente entende bem o cara.
Ele consegue em pouquíssimas palavras falar de toda a família dele. Você consegue entender até um pouco da personalidade de cada um ali. E até um pouco dele. O diálogo deve estar atrelado à necessidade dramática do personagem. Então, evitem falas que não vão agregar na história. Elas têm que ter um sentido dentro da história. Se você solta uma fala que não casa muito ali com o contexto, que não casa com o todo da história, que não mostra, às vezes, uma característica da personalidade, né, desse personagem, não tem sentido estar ali. O diálogo deve comunicar os fatos da história para o público. Aqui, não confundam comunicar fatos, né, com explicar o porquê que aconteceu. Tá? É comunicar no sentido de fazer a história andar. E a gente vai ver alguns casos aqui hoje, que eu separei para vocês. Então, o diálogo, nesse sentido, vai ajudar a mover a história que estamos conhecendo, ao mesmo tempo que revelará mais do personagem. Então, o bom diálogo faz isso. E aí, ó, um outro detalhe aqui. Escrever diálogo, às vezes, é um pouco chato. Por quê? Algumas coisas, em muitos momentos, são muito artificiais. E não se desanimem, isso é normal. Eu passo por isso, muitas vezes. Então, o diálogo, ele é prática. Então, não estranhe se no começo ele soa forçado, se ele soa esquisito. A ideia é trazer um diálogo que, de alguma forma, ele esteja próximo da realidade. E a gente vai escrevendo, reescrevendo, né? Uma dica é ler em voz alta para ver se aquilo tem sentido, se aquilo soa bem, né? É uma dica que a gente usa na poesia, né? Mas nesse caso é para sentir se alguém falando aquilo ali naquela situação cabe dentro da realidade. Né? Inclusive, falando em diálogo, eu vou indicar para vocês um romance, um livro de contos. Deixa eu ver, diálogos são a parte mais difícil para mim escrever. Sinto que não está sendo natural para o momento. Sim, César, não se desanime. Isso já aconteceu comigo também. Eu vou indicar para vocês, deixa eu parar aqui rapidinho. Olha, vou ser bem honesto para vocês. É um romance que eu particularmente não gosto tanto. Romance não, livro de contos, tá? Não gosto tanto. Né? Tentaram vender o autor como o novo Rubem Fonseca. Né? Era essa alcunha da época, né, que colocavam. E aí a gente saca, né, quando querem fabricar alguma coisa no mercado, né? Então eu já fiquei com o pé atrás. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, gente. Espera aí só um minuto. Mas assim, um ponto que eu acho interessante desse livro e que, para mim, tem um bom mérito é a construção de diálogos. Né? Nisso, eu dou o braço a torcer. Né? Não esperem dele um Rubem Fonseca, não esperem um máximo da literatura, mas, para um livro de estreia, ele tem diálogos muito afiados. Tá? Então, esse livro aqui, ó, do Giovanni Martins, Sol na Cabeça. Tá? Então, ele tem toda uma... Ele é um autor carioca, né? Então ele escreve ali muito a realidade da criança da favela, né? Então ela está conversando assim, você consegue sentir a veracidade, né? No ritmo da fala, na gíria, nos maneirismos, né? Então eu acho isso muito interessante. Ele conseguiu trabalhar isso muito bem nesse livro, tá?
Então, assim, para vocês eu recomendo, quem quiser dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aqui tem algum trecho de diálogo. Deixa eu ver esse primeiro conto aqui, ele é em primeira pessoa, né? Ó, já começa com maneirismo na fala, ó, rolezinho, né? Então, a gente já vê que ele usa bem numa forma mais carioca, né, de se falar, ó. Ó, acordei e estava ligado maçarico, sem neurose. Não era nem 9 da manhã e a minha caxanga parecia que estava derretendo. Não dava nem mais para ver as infiltração, ó, as infiltração, percebe? Ele fala até no ritmo da fala sem ser norma culta. Isso é muito interessante, né? Ó, na sala estava tudo seco, só ficou as manchas. A santa, a pistola e o dinossauro. Né? Então, ele tem muito esse ritmo ágil para escrever, e isso também se reflete nos diálogos, tá? Então fica essa dica aí para vocês que eu recomendo muito, assim. Ah, sim, deixa eu ver aqui. Então, Ayla, um dos grandes medos, no geral, é isso mesmo, o diálogo ficar robotizado, parecer uma coisa decorada, né? Mas, assim, tem que praticar. Pratiquem exaustivamente. Giovanni Nicola, minha maior dificuldade são os diálogos, mas eu tento me aprimorar para que sejam fáceis. Perfeito. Estou no caminho certo. Bem, vou passar um trecho aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui o YouTube, gente. Deixa eu achar aqui rapidinho. Ah, achei. Ó, eu não vou falar nada, né? Eu vou deixar vocês analisarem. E vocês vão, né, tentar ver os diálogos e ver como a história anda ali. É um trecho muito curtinho, tá? Um trecho de uma minissérie antiga, tá? Que eu achei hoje por acaso, mas eu achei muito interessante, eu acho que acrescenta bastante para vocês, assim, em termos de como vai o ritmo do diálogo, motivação, né, para a gente entender o personagem. Perfeito, Yasmin. Trabalhar subtexto também é essencial. Bem, deixa eu dar o play aqui certinho. O personagem central é esse, é o Christopher. Vamos ver, né, nesse momento como é que anda a história. What? Get down here right away. We're exterminating. I'm kind of busy now. And get some Shoyadel and cannoli and shit for the guys. Yeah. $29. There you go, big guy. Hey, Gino. Can I get you? Some, Whoa, number 34, right here. He was in line, man. He just went out to go get gas in his car. Oh, so I could go out, fuck your sister, come back Saturday, I go to the front of the line? I said he could. Hey, Poppin' Fresh, I'm in no fucking mood today. I'm next.
Now get a fucking pastry box. Gino, what can I get you? Oh! It's all right, Dougie. Let him go first. Nah, you don't make the rules here. All right, let me have 2 Neapolitan loaves. You touch a single fucking crust, you're gonna wish you took that job at McDonald's. Fuck you. Okay, take a walk. For my bread. You come back in 10 minutes. Hey, what the fuck do you think you're doing? Come on. Well, get up. I'm not gonna hurt you. What is it? What is it? Do I look like a pussy to you? No. I'm serious. Be honest. I won't get mad. No. No. So why the fuck would you give me a hard time and talk to me like I'm nothing to worry about? I'm sorry. Get a pastry box. Move it! That's better. Now fill it with cannoli, sfogliatelle, and Napoleons. Good. Give me the box. Come on. Next time you see my face, show some respect. I will. You motherfucker! You shot my foot! It happens. Oh, you fucking asshole! E aí, gente? Como personagem, o que vocês perceberam ali do Christopher? O que vocês viram nele ali que chamou atenção? Vocês conseguem identificar a necessidade dramática do Christopher nesse pequeno contexto? Podem chutar, tá, gente? Não fiquem receosos, não, viu? Ah, você não conseguiu ver o finalzinho? O finalzinho, ele... Que parte ali? Até que parte você viu? Não, eu só consegui ver o final. Eu não consegui ver o começo, travou no começo. Ah, todos vocês trabalham, então eu vou ter que passar de novo, gente. Eu acho injusto, senão fica difícil para vocês. Eu fiquei sem entender o contexto, ficou só no final, assim, tipo, o que rolou. Tá, então perfeito. Não, sem problemas. Espera aí que a gente vai voltar, então, para ele. Bem, deixa eu... Com o som. Ah, tá. Então eu vou colocar de novo. What? Get down here right away. We're exterminating. I'm kind of busy now. And get some sfogliatelle and cannoli and shit for the guys. Yeah. $29. There you go, big guy. Hey, Gino. Can I get you? Some, Whoa, number 34, right here. He was in line, man. He just went out to go get gas in his car.
Oh, so I could go out, fuck your sister, come back Saturday, I go to the front of the line? I said he could. Hey, Poppin' Fresh, I'm in no fucking mood today. I'm next. Now get a fucking pastry box. Gino, what can I get you? Oh! It's all right, Doug. You let him go first. Nah, he don't make the rules here. All right, let me have 2 Neapolitan loaves. You touch a single fucking crust, you're gonna wish you took that job at McDonald's. Fuck you. Okay, take a walk. For my bread. You come back in 10 minutes. Hey, what the fuck do you think you're doing? Come on. Now get up. I'm not gonna hurt you. What is it? What is it? Do I look like a pussy to you? No. I'm serious. Be honest. I won't get mad. No. No. So why the fuck would you give me a hard time and talk to me like I'm nothing to worry about? I'm sorry. Get a pastry box. Move it! That's better. Now fill it with cannoli, sfogliatelle, and Napoleons. Good. Give me the box. Come on. Next time you see my face, show some respect. I will. You motherfucker! You shot my foot! It happens. Oh, you fucking asshole! Conseguiram ver agora? Ficou melhor? Eu consegui ver agora. E aí? Eu acho que em uma cena pequena dá para observar que tem um antagonista na cena, né? E a forma como ele foi, né? Porque, assim, o desespero da pessoa sendo assaltada, com medo de morrer. Então, dá para observar o desespero que passou para quem está assistindo. E a pessoa que assaltou também, ela foi uma pessoa que também fez uma observação com a vida dele, né? Porque quando ele entrou, perguntou: ah, mas você não via que a caixa, né, e tal? E aí, com essa observação, o cara ficou tipo: não, mas não foi isso, não, tal. Aí, enfim, também tem isso, né? De que ele, então você... pela ameaça, ele só teve um comportamento diferente porque ele ameaçou, né? Justamente. Escrever um pouco isso, como essa pequena cena. Vocês vão trabalhar a tensão. Vocês percebem? Ela começa de um jeito, né? E aí ela vai subindo até chegar naquele clímax ali que você não sabe o que vai acontecer. Mas que algo bom vai dar. Ficou visível, né? Isso. Deixa eu ver aqui. Eu achei que ele ia apagar, né? Ela disse: também achei interessante a distinção entre a interação dele com a pessoa do telefone versus o atendente. Então, deixa eu contextualizar para vocês. Essa série, ela se chama Sopranos, né? É uma série muito antiga da HBO, né? Ela é tida como uma grande série moderna, né? Lá pelos anos 2000, né? Acho que 99 que saiu a primeira temporada, então, ou seja, ela é bem velha. E aquele cara que liga para ele é o chefe dele, tá? Então, Christopher, né? Ele é meio que um dos caras da máfia de Nova Jersey e como a máfia ela tem hierarquias, ele tem que fazer determinados serviços. Então, quando a gente vê ali, por exemplo, ele está em frente ao computador, aquilo que está sendo mostrado era que ele estava escrevendo um roteiro. Né? Ele tem, tipo assim, a necessidade dramática do Christopher é o quê?
ser roteirista, ele quer criar coisas, só que ele é uma pessoa que ele vive dentro da máfia. Como é que ele vai criar coisas se ele trabalha para o crime organizado? Percebe? Olha o impasse que ele tem. E aí ele tem uma necessidade dramática, que é criar, que é escrever. Mas ele tem coisas que o impedem. E aí, no momento que ele está focado para escrever, o Anthony Soprano liga e fala, ó, vem trazer comida para cá. Ele fala que ele está ocupado, fala, não, estamos na coleta, você vai trazer comida aqui. Por quê? Porque ele é uma hierarquia abaixo, ele não pode se respeitar. E aí o que acontece? Vocês viram, né? Ele vai para... Ele já fica um pouco revoltado, né? Mas ele vai lá na loja pegar. Porque ele tem que respeitar o capo da máfia, o grande capo, o chefe. E aí, o que acontece ali no contexto, né? Qual é o outro obstáculo que ele tem? Quando ele chega na loja. Primeiro a fila e depois o atendente que não quer atender ele. Exatamente. Então, percebem? Ele já chega sem paciência, já começa por aí. Ele já tá ali com cara de poucos amigos naquela situação, né? E eu imagino que todos nós já passamos por isso. A gente está estressado, revoltado e a gente quer ser atendido rápido, mas tem fila, tem pessoas. A gente vive em sociedade, a gente tem que ficar ali com aquilo por dentro, remoendo, assim, sem ter que falar para os outros. Mas a gente está puto de raiva. Então, deixa eu ver aqui o que a Bruna escreveu. Na minha observação, depois da ligação, ele foi obrigado a comprar a comida e ir naquele lugar, né? Que é algo que ele não queria fazer no momento. Exatamente. Porém, ele foi até a loja, pegou a senha e ficou esperando a vez dele. E se o atendente não tivesse ignorado ele, o homem não teria perdido a paciência. Exatamente. E aí, ó, a gente tem que trabalhar o contrário, Bruna. Fala assim, se esse cara tá sem paciência aqui, se o atendente falar alguma frase que para ele soa atravessado, por que não? Percebem? É trabalhar conflito, é trabalhar o limite do psicológico, que no caso do Christopher, como vocês notaram, ele já não tem muito, né? Ele não é uma pessoa muito boa psicologicamente pela ação que ele tem ali, que ele teve ali, né? Então, quando ele se sente testado, né? Quando chega ali o outro cara e fala, meu, pera lá, eu estou aqui, você vai atender um cara que chegou do nada, né? E aí ele ainda ouve frases, né, do atendente como ele não dá ordens aqui. Né? O atendente subestima ele, ou seja, vai deixando ele com mais raiva. É interessante essa lógica, né? Tipo, deixar ele mais extremo, porque ele fica mais imprevisível no momento do ódio, do surto, da tensão máxima, que é ali o clímax dessa cena. E vocês repararam no que ele conversa com o atendente? As coisas que ele fala para o atendente? Exatamente. Eu tenho cara de gay e antes, na hora do atendimento, então, se eu for transar com a sua irmã, então eu furo a fila, ou seja, ele solta algo que é completamente misógino, né? Então, assim, você percebe, ou seja, que ele é alguém que ele tem falhas ali de caráter, né? Além de homofóbico, né? Porque homens na máfia, a máfia é um universo muito masculino. E o curioso, isso eu vou soltar, né? Em termos de curiosidade, o personagem que entra do lado também é da máfia, do mesmo grupo mafioso dele, e é um homossexual enrustido. É um homossexual que não se assumiu. E ele não sabe. E olha que ironia do destino, né? Eles estão ali lado a lado e ele fala aquilo. Justamente. Eu diria que um pouco além da masculinidade,
né? Sim, como todos os homens da máfia, tá? A masculinidade fragilíssima. Mas um outro ponto, no final, ele tem uma frase assim que diz muito dele, assim. Que é o quê? A próxima vez que eu entrar aqui, demonstre respeito. Vocês notaram o momento que ele disse isso? Tipo, ou seja, ele pega a arma, ele humilha o cara, ele assusta o cara e ainda dá um tiro no pé do cara e fala, e ainda tira sarro depois. Né? Tipo assim, ó, demonstre respeito, porque eu já dei um tiro no seu pé hoje. E ele ironiza, né? Acontece. E ele vai embora. Na próxima vez, talvez ele não seja tão misericordioso assim. Então, ó, vocês viram? É uma cena de 2 minutos. Mas a gente consegue entender, ó, vários aspectos de um personagem. Inúmeros, assim, que eu acho, assim, fascinantes. O Christopher, né, dentro da série Sopranos, ele é muito profundo. Então, só ali, ó, vocês viram tanto de coisa que vocês já pegaram? Isso porque vocês nem viram a série, vocês conseguiram perceber várias características dele. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Antes que eu mostre o outro... Enfim, só impressão minha, mas parecia também como se, tipo, se ele demorasse demais, ele também teria uma consequência com o chefe dele depois. Então, meio que ele também queria ir rápido para não se dar mal depois quando chegasse com as comidas atrasadas, né? Então, acho que talvez também ele perdeu a paciência mais rápido por conta disso. Sim, foi um estouro ali, já, tchau, resolveu, deixou o recado e pronto. Vou chegar no meu chefe e entregar as coisas para ele. Por que narcisista? Eu acho que, como ele reagiu à situação, ele pensava muito no sobre ele, é sobre mim, o tempo todo, com tudo que estava acontecendo ali. Uma deixava coisa ele pensar meio que ele vive numa sociedade, né? E que ele... Uma coisa meio que assim, ele não tá num dia bom e aí acontece essa coisa errada e ele já acha que é pessoal. Exatamente. Não era sobre ele, era sobre um todo ali. Mas ele traz muito sobre ele, como se fosse pessoal, como se fosse para ele. Perfeito. Sim, tem sentido. Tem sentido. Que é uma característica um tanto psicológica do personagem. Aliás, eu vou colocar um outro trecho aqui, de um outro filme antigo. Esse eu vou ter que contextualizar vocês, tá? O filme se chama Taxi Driver, é um filme de 1976. E é a história de um cara que lutou na Guerra do Vietnã, voltou dela, e como todo cara que luta numa guerra, ele tem um certo estresse pós-traumático. Então ele não consegue dormir. Isso reflete nele numa insônia contínua. E aí, nas madrugadas, ele resolve se tornar motorista de táxi. Tá? Só que, psicologicamente, ele não está nada bem. Né? Então, ele fica com certos conflitos ali na sua mente. Bem, acho que já está compartilhando aí com vocês, né? Posso dar o play aqui? Ah, tá compartilhando já. May 10th. Thank God for the rain, which has helped wash away the garbage and the trash off the sidewalks.
I'm working long hours now, 6 days a week, sometimes 7 days a week. It's a long hustle, but it keeps me real busy. I can take in $350 a week, sometimes even more when I do it off the meter. All the animals come out at night. Buggers, queens, fairies, dopers, junkies, sick, venal. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets. I go all over. I take people to the Bronx, Brooklyn. I take them to Harlem. I don't care. Don't make no difference to me. It does to some. Some won't even take spooks. Don't make no difference to me. Each night when I return the cab to the garage, I have to clean the back seat. Some nights I clean off the blood. 12 hours of work and I still can't sleep. Damn. Days go on and on. They don't end. All my life needed was a sense of some place to go. I don't believe that one should devote his life to morbid self-attention. I believe that someone should become a person like other people. Loneliness has followed me my whole life, everywhere. In bars and cars, sidewalks, stores, everywhere. There's no escape. And God's a lonely man. June 8th. My life has taken another turn again. The days move along with regularity, over and over. Then suddenly, there is a change. June 29th. I gotta get in shape now. From now on, it'll be 50 push-ups each morning, 50 pull-ups. From now on, it'll be total organization. Every muscle must be tight. The idea had been growing in my brain for some time. True force. All the king's men cannot put it back together again. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Listen, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the dogs, the filth. Here is someone who stood up. Now I see it clearly. My whole life is pointed in one direction. I see that now. There never has been any choice for me. Conseguiram ver direitinho esse? Ou não travou nem nada? Consegui. E aí? O que vocês acharam desse? Me parecia bem cansado, assim, da rotina, até meio entediante. Sim. E a força antagonista dele, né? Vocês conseguem identificar qual é o desafio, qual é a necessidade dramática dele?
Isso é uma pista da necessidade dramática dele. O nome do personagem é Travis Bickle, né? A solidão é uma força antagonista forte. Ele fala muito dela. Tanto que você pode ver que nesse trecho aí está intercalado com imagens, né? Mas é como se ele estivesse escrevendo um diário, né? O que ele está vivendo nas madrugadas dos lugares onde ele anda. Mas tem um quê maior ali. Aliás, deixa eu colocar uma outra cena do mesmo filme que eu acho que vai ajudar vocês a entender um pouquinho mais dessa necessidade dramática do Travis Bickle. Essa cena é muito clássica. Inclusive, ela foi reproduzida. Vocês assistiram Coringa? O último? Sim. Tem um momento ali que o Joaquin Phoenix faz uma homenagem a essa cena. Tá? Deixa eu já... Infelizmente, aqui tem ela dublada, né? Mas vai ajudar vocês a entender o contexto. Né? Que eu acho que é isso que é o que mais importa para mim. Tá, ó. Isso. Isso. Fui mais rápido do que você, seu miserável. Eu te vi primeiro, seu merda. Seu merda. O que você quer? Eu tô parado aqui. Primeiro você. Primeiro você. É a sua vez. Nem tenta, desgraçado. Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tá falando com quem então? Aqui não tem mais ninguém. Porque aqui só tem eu. Você tá falando com quem? Tá me achando com cara de babaca? Ah, é? Ah. Legal. Hã? É o seguinte, seus merdas, seus babacas, tá aqui um homem que não vai atorar mais, que não vai deixar. Seus merdas, seus babacas, tá aqui um homem que não vai atorar mais. Um homem que enfrentou a escória, as vadias, a sujeira, o lixo. Tá aqui alguém que reagiu. Tá aqui. Você tá morto. Exatamente, né? O Joaquin Phoenix ele refaz algo um pouco parecido com essa cena. E a inspiração foi esse filme, o Taxi Driver. Então, sim, você já matou. A necessidade dramática dele é buscar um sentido. É restabelecer a saúde mental dele. Já que ele foi um homem totalmente traumatizado pela guerra. Então ele está numa rotina em que nada para ele tem sentido, ele não se motiva. E como ele está num fosso, né, ele está em queda livre, tudo que ele vê, ao invés de
talvez ele tentar usar como motivação, ou ele tentar aprender a lidar, não, tudo aquilo vai atingindo ele mais, então ele vai se afundando mais. Por isso que ele fala, as bichas, né? Ele reverte isso em ódio, né? Em mais ódio, que é o que ele já tem. Então, ele fala, as bichas, os negros, não tem diferença, eu levo os negros. Ou seja, ele vai mostrando várias falhas de caráter ali, mas também, ao mesmo tempo, ele é alguém muito deprimido e que não entende que ele é deprimido. Isso é interessante. E aí, lembra daquela parte do pessoal, né, que o Sid Field fala? O que seu personagem faz que ninguém vê? No caso aqui do Taxi Driver, ele fala sozinho na frente de um espelho, pensando possíveis brigas que ele vai enfrentar e que talvez ele vai ter que matar alguém. Né? Você tá falando comigo? Só tem eu aqui. Toma, você tá morto, seu merda. Todas essas falas, essas frases dele já dizem muito dele, que ele é alguém psicologicamente muito problemático, percebem? Alguém com muitos problemas. Eu diria que não, talvez não insegurança. No caso, é claro, vocês vão ter que ver o filme todo, né? Mas se baseando nessa cena, ele é alguém que ele tá ali num limbo. Num limbo. Sabe quando alguém está deprimido ao ponto de estar tão fundo do poço que ele não consegue lidar com aquilo? Então ele está dentro desse campo. O Christopher, sim, é insegurança total, né? Ele deixa isso claro no diálogo, né? Me respeite. Agora o Travis aqui não. O Travis, ele é alguém mórbido. Né? Tanto que no final ele fala ali, aqui alguém se levantou, aqui alguém se preparem, eu vou reagir. Né? E ele entende o ódio como a arma para reagir ao mundo. Né? E aí a sanidade mental que ele está lutando constantemente para lidar, né, para tentar se restabelecer como uma pessoa normal, comum, ele não consegue. Ele perde essa batalha. Ele assume esse lado obscuro e segue. Assim como o Coringa. Aliás, gente, o Coringa, ele eu diria que muito baseado nesse filme do Scorsese, o Taxi Driver. Então, a motivação dramática do Travis Bickle seria ali tentar se restabelecer psicologicamente. Então, ele vai tentar fazer exercício, ele vai tentar fazer flexão, ele vai querer seguir um caminho, ele vai querer conhecer alguma garota, ele vai querer, né, tentar conversar e compartilhar com pessoas que trabalham no táxi. Só que, se a gente for ver o tipo de personalidade dele, ele é alguém deprimido, ele é uma pessoa sociável, pelo que vocês percebem, ou não? Não. Ele não é nada sociável. Notaram? Ele está sempre solitário. Ele fala, eu sou o homem solitário de Deus, né? Esse trecho, né? Sim, muito retraído. Então, ele não é uma pessoa que ele tem pessoas no círculo social dele. Ele apenas, as pessoas passam pela vida dele e vão embora. E ele não sabe nada delas, né? Porque ele é só um taxista. Né? Então, assim, ele não tem muito para onde ir, ele não tem muito para onde pensar. Né? Então, é ele com os próprios pensamentos, é ele consigo mesmo o tempo todo. Para quem vai escrever conto, é perfeito esse tipo de personagem, porque é ele no psicológico, ele narrando ali o tempo todo, na primeira pessoa. Sim,
Exatamente, Laísa. Quando ele ficar na frente do espelho encenando coisas, já é no mínimo louco. Né? E pense assim, alguém narrando em primeira pessoa, falando que o prazer dele é gostar de falar sozinho e encenar brigas na frente de um espelho. Já dá um efeito estranho, né? Só de pensar nessa possibilidade. Então, deixa eu... Tem uma outra cena interessante, de outro clássico. Deixa eu, inclusive, fechar isso aqui, que já não vai precisar mais. Essa é uma cena um pouquinho mais longa, tá? Que é a cena de abertura de um filme. Deixa eu ver aqui. No começo do primeiro vídeo, ele cataloga os animais que só aparecem durante a noite. Ah, sim. Aliás, quer saber? Deixa eu ver. Esse vídeo eu posso passar depois. A gente ainda tem um tempinho. Eu vou mostrar para vocês um conto. Mas só um trecho. Porque esse conto ele também tem trechos de diálogo. Então tá. Então, ó, esse conto ele se chama O Cobrador, tá? Ele é narrado em primeira pessoa, né? E observem os detalhes, né? Que interessante, assim. Vocês preferem ler? O que é que eu leio? O que que vocês acham melhor? Cada um lê um trecho? Eu vou deixar só a primeira parte do conto aqui para a gente ler. Então, eu vou ler aqui o primeiro parágrafo. Na porta da rua, uma dentadura grande. Embaixo, escrito, Dr. Carvalho, dentista. Na sala de espera vazia, uma placa. Espere o doutor. Ele está atendendo um cliente. Esperei meia hora, o dente doendo. A porta abriu e surgiu uma mulher, acompanhada de um sujeito grande, uns 40 anos, de jaleco branco. Entrei no gabinete, sentei na cadeira, o dentista botou um guardanapo de papel no meu pescoço. Abri a boca e disse que o meu dente de trás estava doendo muito, que está errado, tá? Ele olhou com um espelhinho e perguntou como é que eu tinha deixado os meus dentes ficarem daquele jeito. Só rindo. Esses caras são engraçados. Vou ter que arrancar, ele disse. O senhor já tem poucos dentes. E se não fizer um tratamento rápido, vai perder todos os outros, inclusive esses aqui. E deu uma pancada estridente nos meus dentes da frente. Uma injeção de anestesia na gengiva. Mostrou o dente na ponta do boticão. A raiz está podre, vê? Disse com pouco caso. São 400 cruzeiros. Só rindo. Não tem não, meu chapa, eu disse. Não tem não o quê? Não tem 400 cruzeiros. Fui andando em direção à porta. Ele bloqueou a porta com o corpo. É melhor pagar, disse. Era um homem grande.
mãos grandes e pulso forte, de tanto arrancar os dentes dos fudidos. E meu físico franzino encoraja as pessoas. Odeio dentistas, comerciantes, advogadas, industriais, funcionários, médicos, executivos, essa canalha inteira. Todos eles estão me devendo muito. Abri o blusão, tirei o 38 e perguntei com tanta raiva que uma gota do meu cuspe bateu na cara dele. Que tal enfiar isso no teu cu? Ele ficou branco, recuou. Apontando o revólver para o peito dele, comecei a aliviar o meu coração. Tirei as gavetas dos armários, joguei tudo no chão, chutei os vidrinhos, todos como se fossem balas. Eles pipocavam e explodiam na parede. Arrebentar os guspidores e motores foi mais difícil. Cheguei a machucar as mãos e os pés. O dentista me olhava. Várias vezes deve ter pensado em pular em cima de mim. Eu queria muito que ele fizesse isso para dar um tiro naquela barriga grande, cheia de merda. Eu não pago mais nada. Cansei de pagar. Gritei para ele. Agora eu só cobro. Dei um tiro no joelho dele. Devia ter matado aquele filho da puta. E aí, Marcos? Marcos tá por aí? Chocada? É. Eu imagino. A primeira vez que eu li esse conto, eu fiquei assim, quê? Cadê o Marcos? O Marcos, ele fica, né, preocupado. Sim, ele é amargurado. Tanto que ele disse, agora eu vou cobrar. Esse é um conto do Rubem Fonseca também, chamado Cobrador, do livro homônimo de 1976, se eu não me engano. Sim. O problema dele é a sociedade. Sim, é maravilhoso. Esse conto do início ao fim, eu sou suspeito para falar, tá? Ele é impecável. Ele é impecável. Ele dá uma perdidinha de ritmo no meio, mas tem um porquê também. Mas assim, o começo dele é isso. Então pensem comigo, assim, o personagem principal, vocês conseguem ver características dele, além da amargura? Pelo pouco que vocês viram, assim? Sim. Ele odeia o capitalismo. Mas ele tem consciência que ele odeia o capitalismo? Pelo que vocês leram? Eu acho que ele sente esse ódio, né? Ele odeia o capitalismo, a forma como esse sistema funciona, mas ele não sabe aonde colocar esse ódio, né? Aí ele acaba colocando no lugar errado, para as pessoas erradas, né? Sim. Ele não é um homem com consciência de classe. E é isso que o torna também, talvez até mais interessante, mais atraente. Porque ele só é um homem massacrado no capitalismo, porque ele é um cobrador, né? O nome cobrador ali não é à toa, né? E ele até usa isso, né? Que o cobrador de ônibus cobra as pessoas, tal, mas ele vai cobrar ali, ele dá um subtexto a mais, né? Na ideia de cobrar, ou seja, eu vou cobrar o que me devem, porque me ferram o tempo inteiro, né? Não me olhem, eu sou invisível e eu vou mostrar que eu existo. E aí ele vai direcionar isso em ódio. E aquele ódio gratuito, né? Que é aquele ódio que
o dentista está me impedindo. Ele ainda tenta estabelecer aquela relação de cobrança, né? Ele coloca a culpa no proletário, né? É como se o capitalismo tivesse tirado a dignidade dele, mas ele não consegue enxergar que não é culpa das pessoas que ele está direcionando esse ódio, exatamente. E aí, o Rubem Fonseca, ele nos dá uma situação que a gente imagina na cabeça, né? Os detalhes. Tipo, esse cara, eu consigo imaginar um cara franzino, com um dente podre, cheirando mal e falando, não vou pagar. E aí esse cara gordo olhando para ele e falando, não, você vai pagar. E aí ele tira a arma e começa esse show, né? De destruir todo o consultório. E assim como o Christopher, né, no começo dá um tiro de recado. Né, um tiro no joelho. E ainda sai com essa fala, deveria ter matado esse cara. Ou seja, ele não sai ainda 100% satisfeito. O que significa que na continuidade do conto, quem cruzar com ele tá ferrado. Bem, alguém vai querer ler O Cobrador, eu imagino. Né? Eu sei que vocês vão... Sim. Sim. Na verdade, a empatia ela é construída, né? Uma pessoa, talvez, nesse estágio, não consiga construir mais empatia. Ou ela tem que passar por uma situação tão pior quanto para ela aprender. Né? Por exemplo, sei lá, ele tenta matar um cara ali, né? Não dá certo e ele é preso. E aí, preso na prisão, ele é humilhado, ele sofre tudo que ele pode, mas ele encontra alguém que ajuda ele. E aí ele começa a entender as coisas que não é o melhor caminho. Né? Então, até essa questão da empatia ela tem que ser construída, né? Sistematicamente construída. Ó, copiar o link aqui. Fica aí o link para vocês, né, do Cobrador, para vocês lerem. Né? Quem quiser ler o livro Cobrador, eu também recomendo muito, né, para quem quer entender mais de conto. Ele tem contos bem diferentes, assim, são bem bacanas, de estrutura, né? Contos um pouco longos até, para quem gosta de ler contos mais longos, de 15, 17 páginas. Eu recomendo fortemente. Se eu não me engano, eu acho que esse conto, eu não sei se ele é o que abre o livro, viu? Bem, agora eu vou deixar aqui para vocês uma dica de podcast. Vocês têm Spotify, gente? Ou conseguem acesso fácil ao Spotify? Perfeito. Mesmo quem não tiver, dá para baixar o aplicativo e vocês ouvirem, vai ter propaganda, mas vocês vão conseguir ouvir a informação do mesmo jeito, tá? Então, ó, deixa eu primeiro compartilhar a tela com vocês aqui. Ó, esse podcast aqui, ó, Literai, né, da minha amiga, né, Anita Deac, né, e qual que é o outro rapaz aqui que ela trabalha junto? Acho que é o Paulo Salvetti. O Paulo Salvetti. Anita Deac, eu conheço ela há um tempo, né, e ela é uma pessoa que conhece muito de literatura, ela consegue, assim, trabalhar até com uma certa profundidade, né, então ela lançou um livro recentemente, o Paulo Salvetti. E nesse podcast, eles falam constantemente de
formas literárias, tá, gente? Então, às vezes, eles convidam outros escritores, né? Então, ou seja, é um podcast fascinante, assim. Deixa eu já copiar aqui, ó, o link do episódio, que é um episódio de 1h e pouca. Opa! Vou fechar isso aqui, gente. Não sei por que abriu. Ó, fica o link aí para vocês, tá? Esse episódio eu não vou passar porque ele é longo, tá? Mas, assim, é uma verdadeira aula de como construir personagem. Então, assim, além da minha aula aqui, eu recomendo vocês ouvirem esse podcast. Que é aqui, ó, 1h e 7 minutos, com entrevista com outros autores. Além daqui, gente, ó, aqui tá o podcast no total, ó, eles vão desenvolvendo outras coisas. Esse dos personagens é o primeiro, né? E eles falam que ao longo das outras gravações eles vão mostrar outras características para construir personagens. Então, ou seja, isso daqui é uma base que vocês podem usar, além dos textos que eu passei para vocês, né, que vocês vão poder usar sempre, tá? Então, ó, reescrita, quando, como e para quê? Dificuldades no processo de escrita, como vencê-las, né? Ou seja, tem muitas dicas, tá? Ó, primeiro parágrafo, como ele deve ser, a escolha do narrador, primeira pessoa, futuros narrativos, né? Por trás da intolerância, ó, construção de personagem, ó, ódio, a sombra que move o personagem. Se vocês olharem aí dos 2 trechos de filmes que eu passei, o ódio, o respeito, eles têm motivações. Então pensem já nesse aspecto. Aqui tem uma outra dica legal. O que é um texto potente? Né, ó, tempo, para além do quando. Literatura e sonho. Em resumo, né, tem milhares de coisas, né, que dá para vocês trabalharem aqui, além da ideia dos personagens. Aqui é o livro dela, né, No Fundo do Oceano, Os Animais Invisíveis. Tá? Recomendo, né, para vocês aí lerem, porque vale a pena. Tá? Então, assim, procurem esse podcast, porque para quem às vezes não tem tempo de ficar lendo textos muito profundos o tempo todo, pelo menos está ouvindo ali, você está conhecendo coisas, né? E pode ajudar vocês no dia a dia, né? Tentem construir a disciplina e o ritmo dentro do que vocês consideram melhor para si, tá? Bem, gente, então, por hoje é só isso, né? Infelizmente, estamos encerrando aí a nossa oficina. Gostaria de deixar aqui as minhas palavras, né? Agradecer vocês, né? Percebi que vocês mergulharam nesse tema, e esse era o meu desafio, né? Fazer com que vocês mergulhassem em referências, conhecimentos, textos, né? E que isso servisse de motivação, né? Para vocês criarem coisas marcantes. Tá? E que fique aí o recado, né? Não desanimem. Né? No começo, às vezes, é estranho, é complicado, é difícil, mas, né, nada vem de uma hora para outra, né? Tudo vem com muita disciplina e muito treino. Tá? E eu espero que tudo que eu compartilhei aqui com vocês, né, faça uma diferença no dia a dia. Tá? Que vocês acabem usando esses conhecimentos para si. Tá? Eu torço mesmo, espero um dia encontrar, por acaso, aí, livros de vocês nas livrarias, porque com certeza eu vou querer ler. Tá? Vou deixar aqui com vocês aqui meus contatos, tá? Então, ó, meu Instagram, caso alguém queira seguir. O e-mail que eu deixei, né, eu já deixei o e-mail, né? Facebook, se vocês digitarem Luciano Portela, provavelmente vocês vão encontrar, né? Fica aí os contatos. E o e-mail é aquele, quando vocês quiserem
ou quiser mandar uma história já arrumada, né, podem mandar, tá? Fiquem à vontade. Professor, eu queria que você fizesse uma leitura, né? Eu queria uma opinião mais crítica, tá? Ou, né, uma ajuda. Podem mandar. Pode ser que às vezes eu não responda logo de cara, né? Porque eu estou sempre trabalhando e fazendo uma pancada de coisa, mas eu respondo, tá, gente? Eu tardo, mas não falho. Tá? Então, fica aí os meus contatos para vocês, tá? Quando vocês precisarem, né, eu estou por aqui. Tudo bem, então? Vem cá, Olivia. O que foi? Esses miadinhos que vocês escutam nas aulas é a gatinha da casa, a Olivia. Que fofa! Aí, às vezes, ela tem essa crise de atenção, aí ela fica miando aqui porque ela quer carinho. Aí eu vou, estico o braço, estou dando aula para vocês e fazendo carinho nela. Peraí, vem cá, Olivia. Ih, ela já correu. Já correu, nem sei por onde ela foi agora. Deve ter ido lá pro quarto. Ah, sim, ela protagoniza, né? Nas primeiras aulas vocês viram, né? Ela protagoniza, assim, num nível... Né? Aliás, olha, vocês fizeram lembrar de algo bem bacana. Mais um livro, ó. Escritora mulher, hein, ó. Virginia Woolf. Flush. Memórias de um Cão. Que é uma novela muito boa. Em que o protagonista é um cachorro, né, com suas memórias. Bem, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e espero que daqui por diante a gente mantenha contato e troquemos conhecimentos, né? Dicas de livros ou o que quer que seja. Eu ainda pretendo responder as loglines para vocês, tá? Então, provavelmente nessa madrugada, eu estou tomando café aqui sem parar, eu vou ficar sem sono, né? Então, eu vou ler nessas loglines com detalhes, aí eu vou dar dicas, vou fazer alguns acréscimos, mas eu vou deixar em vermelho, porque aí vocês vão olhar e verificar se vocês seguem aquele caminho ou não, tá? Eu vou fazer uns acréscimos em cada uma. E aí eu repasso, o Henrique manda para vocês. Tá bom? Então é isso. Tchau para todos vocês. Espero que vocês façam um bom proveito aí. Ah, fico muito feliz que vocês gostaram, viu? Eu adorei trabalhar com vocês. Um abraço para todos aí, viu? Obrigado.